chamo Euridice Pfeiffer e estou muito feliz com o convite de vocês para um depoimento assim, mostrando as coisas do nosso tempo, né, como era, como a gente via as coisas naquela época e como a gente vê hoje. E estou à disposição de vocês aí, podem fazer as perguntas que vocês quiserem aí, se eu puder responder, eu respondo. Eu nasci no dia 15 de dezembro de 1931. Hoje nós estamos ainda no dia 26, 27 de novembro, né? Dia 15 agora, estou completando meus 89. Estou marchando para os 90. Nasci em Sorocaba, em 1931. E vim para São Paulo em 1947, mais ou menos. Em 48 vim morar aqui em Santo André. Estou até hoje aqui em Santo André. Eu comecei a me despertar para o cavaquinho ali mais ou menos na década de 40, 1945, ali pelo término da Segunda Guerra Mundial. Eu já tinha meus 14 anos mais ou menos. E eu ouvia muito a Rádio Tupi de São Paulo, que tinha um programa que se chamava Segunda Frente Sonora, era diariamente, a meio-dia. E tinha lá um conjunto regional do Rago, e eu ouvia aquele regional, e aquele cavaquinho do Esmeraldino. O Esmeraldino é muito conhecido, né? Muito conhecido, grande músico. E eu fiquei fã dele, ele tocava muito um choro que o pessoal nem toca. Um chorinho mais ou menos assim, quer ver? Isso é só para lembrar, né? Só para lembrar. Era um chorinho duetado, eu fiquei gamado, falei, nossa, que coisa bonita, né? O cavaquinho tocando. O Esmeraldino tocava duetado, ele não tocava numa nota só. E ali eu comecei a gostar de música. Aí comecei a ouvir, prestar atenção no rádio. Um dos primeiros choros que me chamou a atenção também foi o Flamengo, gravado pelo Jacó do Bandolim. Tem aquele violão lá que parece que me disseram que é o pai do Paulinho da viola, que faz aquele dum, 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 dum. O César Faria, né? Olha, de lá pra cá eu fiquei gamado pro chorinho. Não vou dizer se música brasileira em geral, música cantada, música vocal, ainda não tinha me despertado muito. Hoje sim, hoje eu gosto de música do Noel Rosa, de Lamartine Balbo, Ari Barroso. Mas naquele tempo eu me virava mais, era para o chorinho, solistas instrumentais assim. E nessa época eu comecei até agora. Agora há pouco tempo que eu parei, hoje então eu já não estou tocando mais. Nessa época que eu comecei ali, comecei com uns 14, 15, 16 anos mais ou menos. E ainda na década de 40, vocês sabem que o Valdir Azevedo gravou o Brasileirinho em 49, em outubro de 49. E naquela época, fim de ano, o meio musical se dedicava já às coisas do carnaval. Os compositores vinham divulgar músicas nas rádios. Então eu tenho a impressão que não deu tempo de Brasileirinho do Valdir Azevedo ser muito divulgado. Então essa divulgação começou em 1950. E eu comecei a ouvir aquele choro. Não tocava no rádio, mas tinha um programa da rádio de difusora, todo domingo à tarde, então tocava lá, esse programa tocava, a Hebe Camargo se apresentava, Mazzaropi, Tonico Tinoco. Naquele tempo não tinha televisão, não, era o rádio que mandava. E todo domingo à tarde eu ligava para ouvir lá um pedacinho, lá, só esse pedacinho. Eu falei, nossa, que coisa bonita de cavaquinho. Olha, ali eu comecei a procurar esse disco, ia na casa de disco e falava, olha, estou procurando uma música assim, assim, um cavaquinho que toca, começa o pandeiro. Meu nome? Falei, olha, eu não sei o nome. Perguntava para um, para outro, ninguém sabia o nome, rapaz.
demorou para mim a encontrar essa música em São Paulo. Eu morava em Santo André. Aí eu comprei o disco lá em São Paulo. Fazia tempo que eu estava procurando o disco, ninguém conhecia que era Brasileirinho. Ninguém sabia. Veja bem, hoje qualquer moleque sabe o que é, né? Aí eu comprei. Aí em 1951 fui tocar num programa de calouros. Acredito que, eu acho que foi um dos primeiros que tocou Brasileirinho numa emissora de rádio em São Paulo. Onde eu morava tinha lá um pretinho, um neguinho, que se chamava Valdemar. A turma tratava ele de Demar. E ele tocava cavaquinho, tocava bem, rapaz. Eu invejava como é que ele tocava, né? Eu ficava de olho, vendo, aprendendo. E com ele eu fui aprendendo uns acordezinhos, e daí foi vindo. Vim para São Paulo, comecei a aprender um pouquinho mais com outras pessoas. Ia nas rádios, era um frequentador de rádio, de ouvir rádio, só para ouvir música brasileira, para ver se estava tocando choro, que eu gostava de choro. No início da década de 50, o rádio ainda dava as cartas. Em 1953, aqui em Santo André, abriu a primeira estação de rádio aqui na região do Grande ABC, aqui, Santo André, São Bernardo. Foi a Rádio Clube de Santo André. Ali eu já tocava um pouquinho, fazia um pouquinho de acompanhamento. E ali me deu vontade de formar um regional. E formei um regional para a rádio. Um regional que ficou bom, rapaz, um regional bom. Até esse Joca começou comigo nessa época. Esse regional deu certo, acompanhei muita gente, rapaz. Mas tem uns fatos curiosos. Quando eu estava iniciando com o regional, eu era um pouquinho carudo, sabe? Uma vez na Rádio Clube de Santo André, acho que foi por 1954, a rádio foi formada em 53. Em 54 veio alguém lá e falou: olha, vocês não tem um conjunto aí, que nós vamos ter um show aqui com Carlos Galhardo. Carlos Galhardo? Carlos Galhardo, na época, ele tinha gravado Uma Casa Portuguesa, Fica Bem, fora as valsas que ele cantava, porque ele era o rei da valsa, era o título dele. E aí eles falaram: olha, tem um conjunto de Eurides aí, se quiser experimentar falar com ele. E o cara veio falar comigo: você gostaria de fazer com a gente lá um show com o Carlos Galhardo, que vai vir hoje no Cine Tangará, aqui em Santo André, Cine Tangará. E eu falei: Carlos Galhardo? Ele está em São Paulo, se quiser nós acertamos já, o show vai ser amanhã. Só que precisa ir alguém lá onde o Carlos Galhardo está. Ele veio do Rio de Janeiro e você pode ir lá, arrumar com o seu timinho, você faz. Eu falei: tá bom, vamos lá então. Eu tinha um ano e pouco de conjunto regional, não tinha aquela prática, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Mas eu arrisquei. Eu falei: tá bom, eu vou. Aí convidei esse Demar, que ele tinha vindo de lá de Sorocaba aqui comigo, esse Demar que eu aprendi junto com ele. Falei: Demar, ele tocava no regional também comigo, no regional com que nós iniciamos na Rádio Clube. Falei: vamos acompanhar Carlos Galhardo? Falei: vamos. Então, marcado o dia, foi no outro dia cedo, porque o show ia ser à noite. Fomos lá onde estava o hotelzinho que o Carlos Galhardo estava. Chegamos lá, nos apresentamos. Ele falou: por favor, entra aí. Muito educado, né? Falava: desculpa, eu estou meio cansado, vim de viagem do Rio aí, estou meio, né? Ensaiamos umas músicas, né? Mas eu conhecia algumas músicas, eu conhecia. O que eu não conhecia era como é que se desenrolava o show. A pessoa de repente começa: cara, toca aquela, canta aquela outra, canta essa. Olha, eu conhecia algumas, mas quando no show lá, o pessoal pedia uma, o Carlos Galhardo dava uma olhadinha: Ré menor. Eu falei: Ré menor, a gente ela batia um Ré menor, aí eu falei: meu Deus, agora. Aí foi me dando calafrio, rapaz. É engraçado, né? Aí
E aí o cara começava a cantar, a gente ia mais ou menos pelo rumo, assim, né? Que não era muito bom, mas também não era tão experiente, não. E aí pelo rumo, o pessoal cantava para o dia. Aí ele cantava uma outra que tinha ensaiado. Aí alguém pedia uma outra, canta lá Pequenina Cruz do Meu Rosário. Essa aí essa eu não lembro se eu acompanhava ou não acompanhava. Eu sei que desenrolou nessa parte. Eu sei que quando chegava uma hora, a gente não estava acertando bem nas harmonias, né? Aí a galera dava uma olhadinha pra gente, dava uma risadinha assim, né? Olha, para encurtar a história, eu não vi a hora que aquele show terminou. Eu falei, olha, isso aí vai fazer parte dos vexames da minha vida, na música. O Sanchez era este acordeão aqui. Ele tocava com a gente. Então o pandeiro era esse baixinho aqui do pandeiro, ele gostava de chamar de ser baixinho do pandeiro. Baixinho. Baixinho do E o nome dele, você lembra? É Antônio Tavares. Antônio Tavares. Antônio Tavares. Esse jovem aqui era eu. Só que essa foto aqui é de 53 da Rádio Clube, dá para vocês verem daí? 53 da Rádio Clube. E esse Zé Martins é que eu falei, que morou no Rio de Janeiro, tinha chegado recentemente e veio tocar com a gente aqui. E o Joca não estava no regional, tinha esse rapaz chamado Borba, saiu do regional, e daí que eu mandei chamar o Joca, que tocava num outro regionalzinho, já em 54, na Rádio ABC, que tinha sido inaugurada recentemente. Até eu falei com esse baixinho aqui, falei, vai lá na Rádio ABC, fala com o Joca se ele gostaria de tocar aqui no meu regional. Porque o meu regional tinha um nome, e o regionalzinho da Rádio ABC não era mais fraquinho. A Joca já veio correndo tocar no regional. Então foi com eles que nós acompanhamos o Hebe Camargo. Mas isso é bom, 2 violões, um cavaquinho e um pandeiro, dá para você fazer umas coisinhas boas. Então todo sábado tinha um programa, sábado à tarde, que vinha artistas de São Paulo, uma vez, artistas de nome. E uma vez vinha Agostinho dos Santos. E no dia que estava para vir Hebe Camargo nesse tempo era cantora, ela não era apresentadora ainda. Ela foi anunciada a semana inteira na Rádio Clube. Sábado que vem, neste sábado, o programa tal, vai vir Hebe Camargo, não sei o que lá, que vai ser acompanhada pelo regional de Eurídice Pfeiffer. Olha, eles me deram um nome danado naquela época, viu? Bom, aí chegou no sábado, a Hebe Camargo não aparecia, o auditório estava cheio, rapaz, lotado, esperando a Hebe Camargo. Ela já era conhecida, ela tinha gravado recentemente São Paulo, meu São Paulo, 400. Foi em 54, o quarto centenário de São Paulo, e ela fez sucesso com aquela música. E outras músicas, né? E a Hebe não aparecia. O programa ela estava indo, o auditório, aí o programa abriu o horário, o animador começou a falar, estamos aguardando a Hebe Camargo, aquela coisa, aquelas desculpas todas lá. Aí ligaram para a Hebe Camargo, a Hebe Camargo ligou, não me lembro bem. Olha, Hebe, o auditório está cheio aqui, estão aguardando você chegar, o jornal está tudo aqui. Ela falou, olha, eu vou pedir 1000 desculpas para você, uma coisa mais ou menos assim, né? Eu não vou poder porque eu estou com uma gripe assim, né? Olha, puxa vida, como é que a gente faz? Ela não foi anunciado a semana inteira. Falou, mas você não podia cantar pelo menos 1 ou 2 músicas assim, só para satisfazer o pessoal aqui do auditório? Ela falou, posso? Fala, tá bom. Então vamos ver se você tira o tom aí com o regional e você canta alguma coisa. Aí eu fui lá, peguei o telefone, falei, o que você vai cantar, Hebe? Olha, eu vou cantar isso, vou cantar essa outra aqui. Sabia ela na gaiola, fez um buraquinho. Ela fazia sucesso com essas músicas, né? E mais umas 3 músicas. E nós ensaiamos. E você acredita que nós fizemos um show
pelo telefone com a Hebe Camargo. Essa foi não foi um vexame, foi uma das coisas gostosas que me deu muita satisfação. De eu poder um dia contar desses 54 para hoje, 2000 e pouco, contar essas passagens, eu conto com satisfação isso aí. Fiz um show com Hebe Camargo por telefone.